Vira e mexe, os amigos aqui do São Paulo Raiz me mandam fotos históricas do São Paulo, de grandes formações, de grandes elencos, né? Meu irmão Alexandre, lá de Cancún, mandou uma foto para mim da máquina dos anos 80, dirigida pelo Carlos Alberto Silva, Paulo César, Renato, Serginho, Everton e Mário Sérgio, que vem logo depois do Zé Sérgio, né? Sensacional o time, né? Um ataque maravilhoso. Defesa com Oscar, Dario, Getúlio de um lado, Marinho do outro, nosso querido Almir de volante, né? Valdir Pérez ainda no gol, enfim. Maravilhoso, né? A gente lembrar desse time. O pessoal que é mais novo, infelizmente, não viu. E talvez no sentido, por não ter o sentido comparativo, né? Às vezes não entende muito bem o que a gente fala, o que a gente cobra e o que a gente pressiona. Falava aí com meu irmão também, Thiago Benedetti, família tricolor da Vila Ema, hein? Grande equipe, uma turma sensacional que o Thiago conseguiu reunir, né? Faz um trabalho muito legal. Thiago mandou para mim um elenco, um dos elencos de Tele Santana. E eu achei interessante que quando você fica olhando para aquele elenco, você nota que, apesar do tamanho do time, dos resultados conquistados, de tudo aquilo, né? Que quem só viveu aquela época sabe o que foi maravilhoso, né? O que transcendeu os nossos sonhos com relação a conquistas. Nem todos os jogadores eram grandes jogadores. Na verdade, a maioria não eram grandes jogadores. Na maioria eram jogadores até desconhecidos, né? Jogadores que não sabia, a pessoa não sabia nem de onde tinha vindo, né? E o que é legal disso tudo? O legal disso tudo, meus irmãos, é que fica realmente a constatação de que a mão do treinador na formação do seu jogador é fundamental, né? O Brasil vive uma crise de treinadores. Você não tem mais treinador no Brasil. Pode falar aí qualquer nome que você quiser. Já não é um treinador à altura dos treinadores que nós tivemos. Não é só dentro do campo que a qualidade caiu com relação à parte técnica do jogador, mas fora dele, na direção do time, despencou também. E aí as portas ficam abertas para portugueses, nem todos competentes, para argentinos, nem todos competentes, e por aí vai, né? Então, de alguma maneira, o futebol brasileiro carece muito disso. Mas voltando lá para o Tele Santana, uma das coisas que eu cansei de falar aqui, falei até para René Santana, o filho do Tele, que a gente fez uma live aí faz um mês mais ou menos, a respeito disso, que o Tele tinha uma qualidade de todas que ele tinha, né? Uma delas eu sempre achei muito especial. É a capacidade do treinador potencializar o talento do jogador. É a capacidade que o treinador tem de fazer o jogador entender que ele pode fazer muito mais coisas do que aquelas que ele faz. Às vezes até ele nem sabe que ele faz aquilo. Mas o treinador, com o olhar que tem pro jogador de futebol, e Tele Santana foi um talento como jogador também, tá, senhores? Eu não cheguei a vê-lo, mas todo mundo que viu o Tele fala que jogava muita bola, o fio de esperança. Jogou no Fluminense, jogou no Guarani, né? Então, assim, o Tele, além de talentoso dentro do campo, fazia possivelmente com que ele tivesse uma visão para lá de privilegiada com relação àquilo que o jogador faz. Ele olhava o jogador dentro do campo, pera um pouquinho, Cafu, vem aqui, precisamos melhorar esse cruzamento, você precisa conduzir a bola dessa maneira, procura mais os cantos porque você tem velocidade. Então, assim, o treinador começa a orientar o jogador no sentido de fazê-lo entender que ele pode produzir muito mais do que a capacidade que ele tem. Aí são dois fatores: o conhecimento e personalidade do treinador. O segundo fator, o jogador querer. Muitos desse elenco que o Thiago me mandou, do Tele Santana, desapareceram no futebol. Ninguém sabe nem que fim levou, né? Mas alguns deles saíram do anonimato extremo e se tornaram campeões do mundo. Pega o Ronaldão, por exemplo, que não era um exemplo de qualidade técnica. Alguém duvida do talento que tinha o Ronaldão na quarta zaga, que inclusive era lateral esquerdo, e Tele enxergou nele um quarto zagueiro, né? O Ronaldão que chega até a Copa do Mundo nos Estados Unidos, campeão junto com a seleção, fazendo parte do elenco, campeão, multicampeão no São Paulo Futebol Clube, um jogador imprescindível naquela época na zaga do São Paulo, que era um desconhecido,
Isso é mão do treinador. Isso é talento do jogador. Por que nós estamos falando tudo isso? Porque o trabalho hoje do Zubeldia no São Paulo é fundamental. Para quê? Para isso. Agora, se ele tem talento para isso, aí é uma outra questão. Segundo aspecto, se o jogador está disposto a isso, é uma outra questão. Me preocupa muito a exaltação excessiva a jogadores limitados que, por força dessa exaltação, dessa festa, dessa idolatria que eu não compreendo, acabam acreditando que já atingiram um patamar máximo da bola e que estão arrebentando. É isso que me preocupa. Uma flechada a mais para São Sebastião, afinal de contas, mais uma coisa que me preocupa. Rony Altieri, São Paulo Raiz na área, sextou, hein, meus irmãos? Meu Deus do céu, hein? O tempo tá voando, a semana tá voando. Parece que foi ontem que eu vi o Vardy Pérez pegar os pênaltis contra a Portuguesa no Morumbi, em 1975. Jesus amado, hein? Vai fazer 50 anos ano que vem essa perereca, hein? Meu primeiro título no Morumbi. Parece que foi ontem. Tenho lá até o bonezinho que meu pai me comprou naquele jogo. Tenho guardado lá também. Se alguém quiser me oferecer 500 mil reais, pode levar o bonezinho, né? É só entrar em contato aí no particular. Queridos, é isso aí. O São Paulo que respira, né? Tranquilo, como se nada tivesse acontecendo, né? Semana boa de treinamento. Só na semana que vem vai enfrentar o Criciúma lá. Senhores, que se preparem para enfrentar o Criciúma lá. Porque nós não vamos enfrentar só o Criciúma. Nós vamos enfrentar o Criciúma numa guerra, né? Porque o Criciúma tá lutando aí para não ficar lá embaixo. Jogando dentro de casa com o São Paulo. Você imagina como é que os homens não vêm pro jogo, né? Então o São Paulo tem que ter muito cuidado num jogo como esse. Ontem o Fluminense bateu o Flamengo, segurou o Flamengo ali grudado com a gente. Tanto ponto imbecil, tanto ponto idiota que nós perdemos, que já era para estar lá na frente já, né? Como sempre isso. Além dos 3 pontos que a gente deu de ombro, né? O presida deu de ombro pro tribunal e pro Fluminense naquele erro de direito. Até isso o São Paulo não ganha. Erro de direito que todo mundo ganha no futebol. Pois bem, semana de repente para se preparar, né? Preparar física, mentalmente. Porque é o seguinte, toda aquela maratona que um monte de gente gemia, chorava, ficava desesperado que a gente tinha, olha no que se transformou. Transformou isso pro São Paulo. Essa calmaria. Partidas uma ou outra, sabe-se lá quando, na verdade, para que o São Paulo possa se preparar intensamente para o jogo, né? Com todos os reforços, com o jogador voltando de recuperação, aquela coisa toda que a gente vê no dia a dia, né, dos clubes, enfim. Então, assim, existem elementos suficientes guardados aí, em proporção gigante, que dão ao São Paulo a possibilidade de ter mais vitórias e conseguir essa tal dessa vaga aí, né, direta na Libertadores. É o mínimo que se tem a fazer, meus senhores. É o mínimo, não é um favor, não é um objetivo maravilhoso atingido no ano, porque eu não vou comemorar isso, né? Eu não vou comemorar. Antes a gente comemorava num, como é que é? Time grande não cai no final da temporada. Agora a gente de repente vai comemorar a vaga na Libertadores. Então assim, não dá para comemorar esse tipo de coisa, tendo o tamanho que tem o São Paulo Futebol Clube, com o tamanho da camisa e da representatividade que tem o São Paulo Futebol Clube. Não é soberba, é história, é fato. Então assim, os jogadores têm que realmente vestir a camisa. E não ficar, porque daqui a pouco, meus senhores, teve tanta gente que tá achando maravilhosa a vitória contra o Vasco, soltando rojão, fazendo festa, indo pra Paulista comemorar, que os jogadores falam o seguinte: opa, tá bom o que eu fiz já, né? Já entreguei para eles essa alegria. Como se isso fosse o suficiente para quem carrega no coração e no sangue as cores do São Paulo Futebol Clube. Para mim não, irmão. Para mim não. Eu, como São Paulino, exijo muito mais do que isso, independente desse time pé de rato, né? Que a gente tem, dessa diretoria também, que eu vou falar para vocês, hein? Discursa, e cadê a prática?
Legal, meus irmãos? É isso daí. Comentários aí, alegria de ter vocês. Se puder, por gentileza, curtir. Se curtiu, é claro, o vídeo, a gente agradece de coração, tá? A gente volta a falar de São Paulo nesses dias aí. Uma sexta abençoada e um final de semana pra lá de campeão pra vocês, tá bom, meus irmãos? Rony Altieri, São Paulo Raiz na área, tamo junto.